Crianças, um abraço da tia Eliana, vou abraçar um por um, tá? Um por um. Ai, que delícia, tô com muita saudade, viu? Hoje a nossa escola sabatina tem um tema muito legal. Sabe qual é o título da nossa lição hoje? Noé constrói um barco. E para ilustrar, antes da tia começar a contar a história, nós vamos mostrar quem entrou na arca de Noé sem precisar fazer nada. Olha só quem que entrou. Olha só, ele entrou na arca. Não precisou fazer nada, ele entrou sozinho. Deus ensinou o caminho para ele, viu que legal? Oi, crianças, vamos continuar então a nossa história. Primeiro eu tinha que saber como é que foi a semana de vocês. Foi boa? Ou foi triste? Teve algum problema? Aí vocês oraram, pediram a Deus para ajudar? Pediram para Jesus curar as pessoas com coronavírus? Tem que orar, viu, crianças? Porque Deus ouve as nossas orações. Não esqueçam de orar essa semana, tá bom? Mas vamos à história de Noé e da construção do barco. Olha, Noé era um homem muito bom, ele andava sempre juntinho de Deus, ele orava muito, ele fazia tudo para agradar a Deus. Mas ele viveu um tempo, ele e a sua família, em que as pessoas estavam muito más. Tão más, que Deus resolveu começar tudo de novo, acabar com tudo e começar tudo de novo. E aí nós vamos contar agora como que foi isso, né? Era uma manhã tranquila, silenciosa, né? Onde Noé morava, e Noé acordava todo dia bem cedo. Aí ele acordou e foi, como ele de costume fazia, orar a Deus. Então, quando Noé estava orando, Deus falou com ele. Falou assim: Noé, você tá vendo lá essa cidade, tá longe de você, mas lá tem muita maldade. E a maldade também agora já chegou aqui onde você mora. As pessoas estão muito más, elas estão roubando, matando o outro, o semelhante. Estão fazendo maldade que as pessoas não têm nem paz para ficar dentro da sua casa, que elas têm medo. Então, mesmo aqui onde você mora, que já é mais afastado, as pessoas já estão com medo, porque tá todo mundo, já não tem mais ninguém bom, Noé. Sabia, Noé, que só tem você que ensina os seus filhos a servir a Deus, a amar a Deus, a ser bom, a andar com Deus? Só você que faz isso, a ser honesto, a ser bondoso, altruísta. Ninguém mais faz isso, as pessoas estão tão más, Noé. Inclusive, até os animais, as criaturas estão ficando ruins por causa que estão sendo influenciados pela maldade dos homens. Então, Noé, eu vou fazer o seguinte, sabe? Eu vou fazer chover na terra. Vai brotar água pelo chão e vai cair água também por cima. E aí eu vou matar vou destruir todas as criaturas e todos os seres humanos. Então eu preciso, Noé, que você faça um barco bem grande. Aí Noé falou assim, mas deve ter pensado, né? Mas como, Senhor, se o Senhor vai destruir, para que eu vou precisar de fazer um barco? Aí Deus explicou para Noé que ele iria salvar a ele, aos seus filhos Sem, Cã e Jafé, e também as esposas de seus filhos e a esposa de Noé. E se quem quisesse entrar na arca, Deus ia salvar também. Aí, só que acontece que nunca tinha chovido, sabe? E simplesmente, né, naquela manhã, nesse dia, né, que Deus estava conversando com Noé, Noé, como de costume, tinha visto, né, o orvalho sobre o chão. Vocês sabem o que é orvalho? São gotículas, pequenas gotinhas de água que brotam do solo, né? Então, naquela época, não tinha chuva. E o solo, o Jardim do Éden também foi assim, brotava água
e as plantas nasciam, ficavam aquelas gotinhas de água como se fosse o sereno. E aí também, na época de Noé, era desse jeito, nunca tinha caído água, né? Aí que acontece, Noé quis obedecer a Deus, né? Quis fazer a vontade de Deus. Só que daí Deus começou a explicar. Deus deu um projeto para ele, porque Deus fez como se fosse assim: eu sou o construtor naval, eu sou o engenheiro naval. E você, Noé, vai ser o construtor do barco. Sabe o que é um engenheiro, né? O Walter, meu filho, é engenheiro naval também. Ele desenha navios, né? Faz projeto de navio. Só que esse navio, quem projetou não foi Noé, foi Deus. Deus deu o projeto prontinho, todo detalhado, sabe? Como devia ser, o tamanho dele, né? As dimensões. Só que Noé foi ficando assim um pouco assustado, né? Porque Deus falou que o barco ia ser muito grande e Noé ficou preocupado, né? Como é que ele ia fazer um barco tão grande daquele jeito? O barco devia ter assim como se fosse um edifício de 3 andares de altura e ele devia ser tão comprido como se fosse assim um campo e meio de futebol. Imagina, crianças. E ele devia ser tão largo como se fosse uma estrada, uma autoestrada de 4 pistas, entendeu? Para caber, e tinha caber muitos animais. Os cientistas que estudaram esse assunto, eles dizem que provavelmente caberia 45 mil animais dentro desse barco. Ele devia ter várias divisões, sabe? Para os animais ficarem. E também devia ter 3 andares. O pavimento inferior, o médio, do meio e o superior. Então seria como se fosse um grande transatlântico atualmente, né? Ou mais semelhante a uma casa por dentro. E havia divisões também para as pessoas, porque aqueles que quisessem aceitar a vontade de Deus e acreditar na pregação de Noé podiam entrar. Noé de fato começou a fazer isso, a pregar, a convidar as pessoas, né, para fazer o trabalho. Ele ficou pensando assim: bom, como que eu vou construir um barco desse tamanho, né, primeiro? Mas ele queria fazer a vontade de Deus. Não basta eu ir ali na madeireira e encomendar as madeiras, porque é um negócio muito grande. Então eu vou precisar de muito trabalho, vai ter que derrubar muitas árvores, as árvores vão ser descascadas, tirar a casquinha da árvore, aí vai ter que transformar em pranchas, em madeira e fazer a estrutura desse barco imenso, né? Vai precisar de muita gente para trabalhar, vai precisar de muito prego, vai precisar de uma lista infinita de coisas, né? Aí Noé deve ter procurado pessoas, né, para ajudar. Como que vocês acham que devia ser a característica das pessoas para trabalhar? Será que assim, se fosse um dia de hoje, né, Noé teria uma empresa, né? Por exemplo, Noé e Filhos Construtores de Barcos. E aí fazia anúncio, né, chamando as pessoas para virem ajudar ele, né? Como vocês acham que deviam ser essas pessoas? Qual é as características que as pessoas deveriam ter? Bom, eu acho que a mais importante seria que as pessoas quisessem fazer a vontade de Deus, acreditassem em Deus. E me parece que haviam pessoas que aceitaram, né? E que tinham, assim, habilidade, que queriam e acreditavam em Deus. Mas sabe quanto tempo Noé levou para fazer esse barco? Ele, os seus filhos e essas pessoas? 120 anos. Durante esse período, provavelmente essas pessoas morreram. E não ficou ninguém mais que acreditava em Deus. E alguns vieram para ajudar e não acreditavam. E Noé falava com as pessoas e convidava as pessoas, né? Fazia o apelo para que elas viessem para Deus, para que elas entrassem na arca. As pessoas riam, debochavam dele. Imagina, esse cara tá maluco. Nunca choveu. Nem sei o que é chuva. Não vai acontecer isso nunca. Esse cara tá doido, esse velhinho. Tadinho dele, pirou na batatinha, viajou na maionese. E aí, Noé, mesmo assim, sabe, continuou trabalhando, porque Deus queria que ele fizesse e ele queria fazer a vontade de Deus. E a família dele também. Toda a família dele se tornou trabalhadores de Deus, né?
esse trabalho não podia ser feito assim só por uma pessoa, é um trabalho de comunidade. E hoje Deus também quer que a gente trabalhe juntos, né, para fazer a vontade dele, que a gente queira fazer a vontade de Deus. E assim foi, eles fizeram o barco, né? Eles fizeram esse barco gigantesco, muito, 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 muito grande e muito, muito legal, muito forte. Se fosse Noé que tivesse feito o projeto e não Deus, não daria certo, porque não tinha como construir um barco tão forte, resistente, capaz de resistir ao dilúvio, que foi terrível e morreu todo mundo que estava vivo, né? Exceto a família de Noé e os animais que entraram na arca. Então, não havia engenharia suficiente, somente a sabedoria mesmo de Deus podia ter um projeto tão forte, perfeito e capaz, né, de flutuar, de ficar na água, né, como o casco de um navio. Foi feito bem direitinho, né, conforme vocês veem aqui. A tia não sabe desenhar direito não, mas a tia tentou aqui, né, para poder fazer mais ou menos a ilustração. Havia apenas uma porta e uma entrada assim. Tinha uma janela também que eu esqueci de desenhar. Uma entradazinha aqui de luz que entrava o ar e a luz, e foi feito de tal maneira, uma engenharia tão perfeita, que a luz entrava por todos os cômodos de divisões que haviam ali. Havia divisões para muitas pessoas, mas as pessoas não quiseram aceitar a mensagem de Deus que foi dada através de Noé, tá? Então agora nós vamos conversar sobre o tema da nossa lição. Vamos discutir esse assunto, tá bom, crianças? Crianças, o nosso verso para decorar, ele está em Salmo 143:10, e ele diz assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Vamos repetir? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A família de Noé quiseram fazer a vontade de Deus e eles se tornaram trabalhadores para Deus e construíram a grande arca de Noé. Olha só, eles usaram ferramentas para trabalhar para Deus. Vocês querem fazer também a vontade de Deus? Vocês querem usar todas as ferramentas que vocês têm hoje disponíveis para estar fazendo aquilo que Deus quer? Deus quer que a gente trabalhe em comunidade e que a gente se una todos juntos, como a família de Noé se uniu, para fazer aquilo que Deus quer, a vontade dele. Vamos aqui mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. E a tia vai fazer algumas perguntas. Se por acaso Noé tivesse montado uma empresa, né, para trabalhar, para construir barco, quantos de vocês acham que estariam prontos para trabalhar na empresa de Noé? Vocês aceitariam o convite de trabalhar? Vocês acreditariam o que Noé estava falando? O que vocês acham? É difícil acreditar, né? Nunca tinha chovido, né? Os pais de vocês trabalham em empresa? Alguém tem pai que trabalha em empresa? Acho que sim, né? Pois é, então, que tipo de empresa os pais de vocês trabalham? Se vocês fossem começar uma empresa hoje, do que vocês iam precisar para fazer uma empresa? Primeiro, né, eu acho que vocês tinham que decidir o que a empresa ia fazer, qual seria o produto que vocês iam fazer, né? E depois, quem seriam as pessoas que iam trabalhar na empresa, fazer uma seleção, convidar pessoas, né? E também uma finalidade, né? Para que essa empresa ia servir? Qual seria a finalidade, né? Depois vocês tenham que pensar também nos suprimentos, né? O que ia precisar para fazer essa empresa trabalhar, funcionar, né? Quais materiais, os suprimentos que iam precisar comprar para poder fazer o produto que vocês queriam, as peças, os materiais, né?
Então, tudo isso Noé teve que pensar, porque ele tinha que fazer um projeto, executar um projeto que Deus tinha dado para ele, pronto, né? Maravilhoso, mas era um projeto muito grande. Noé não tinha esses recursos todos, né? Mas ele queria fazer a vontade de Deus e a família dele também queria. Olha, e quais são os cargos que a gente precisa numa empresa, para uma empresa funcionar? Uma empresa tem que ter o presidente, as secretárias, né, para ajudar, os trabalhadores que vão fazer o projeto, vão executar realmente o serviço. Então Noé teve que pensar em muitos detalhes para fazer a vontade de Deus. O trabalho foi gigante, demorou muito tempo. E apesar de que Noé não gostava que as pessoas zoassem dele, debochassem dele, mas, e também, mesmo assim, que o trabalho fosse tão longo e tão trabalhoso, mesmo assim ele nunca reclamou, porque ele fez com amor, porque ele desejava fazer a vontade de Deus. E você, deseja fazer a vontade de Deus? A tia Eliana deseja. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho sobre a nossa lição. Tem outras coisas que a gente precisa conversar sobre a lição. A tia vai fazer outras perguntas para você. Se vocês estivessem lá no tempo de Noé, o que pensariam quando Noé lhes dissesse que estava para enviar, que Deus estava para enviar o dilúvio? O que vocês acham? Vocês iam acreditar ou não? Por que vocês acham que a maioria das pessoas não acreditaram em Noé? Por que, crianças? Porque nunca tinha chovido e não sabiam o que era chuva. E as pessoas estavam com o coração muito mal, tinham se envolvido muito com o pecado, com o mal. E aí estavam muito distantes para ouvir a voz de Deus, né? Por que vocês acham que... Ah, não, desculpe. Vocês teriam ajudado Noé se vocês estivessem naquela época? Se ele convidasse vocês para trabalhar na arca, vocês iriam? O que vocês acham? O que fez Noé continuar trabalhando, mesmo demorando tanto e apesar das pessoas da cidade caçoarem dele? Por que ele fez isso? Porque Noé desejava fazer aquilo que Deus queria. Noé desejava fazer a vontade de Deus para a vida dele. Noé, ele não sabia nada sobre chuva, não existia chuva. Noé também não ficava feliz quando todo mundo estava debochando dele. Mas mesmo assim, ele continuava trabalhando, fazendo o que Deus havia pedido que ele fizesse. Ele desejava agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Bem, vamos dizer juntos a mensagem de hoje, da nossa lição? A mensagem diz assim: as pessoas da família de Deus desejam fazer a sua vontade. Vamos repetir, crianças? As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Repete comigo, Henrique. As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Desejam fazer a sua vontade. Só os meninos agora. As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Agora as meninas. As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Então, crianças, olha, a tia queria ler para vocês o que está escrito em Gênesis 6,15. Se vocês quiserem, pode ler, pegar na Bíblia de vocês ou pedir para a mamãe ler para vocês, ou papai. Essa tradução que a tia vai ler é a tradução da nova versão internacional, porque a versão antiga, ela fala no tamanho da arca em côvados, mas o côvado antigo, ele tinha uma medida que hoje a gente não tem muita certeza, é uma medida mais ou menos aproximada. E essa versão internacional, ela já colocou a medida certa aqui da arca, tá? Então, olha, Deus falando com Moisés diz assim, com Noé: faça a arca, né, com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca.
Coloque a porta lateral na arca e faça um andar superior, um andar médio e um inferior. Bom, crianças, para vocês terem ideia de quanto que seria esse tamanho, olha só, vocês pegam assim, 135 metros, para entender quanto que é, você pegar aí com a sua mãe ou com seu pai e medir 1,35 m e multiplicar por 100. Aí vocês vão entender quanto que é 135 metros de comprimento. E se vocês quiserem ver o restante da medida, para ficar mais fácil, vamos ver 2,5 metros e multiplicar por 10 para ver então a largura. E para medir a altura, multiplicar 1,35 metros, 1,35 m e multiplicar por 10. E aí a gente pode pensar nessas medidas e num barco muito grande com três compartimentos e dentro com várias divisões para pessoas, para animais. Tinha também, sabe o que? Paióis, lugares, quartos para guardar mantimento, né? A esposa de Noé provavelmente deve ter costurado panos assim resistentes de tecido, sacos, né, para colocar mantimento, para guardar, estocar mantimento para eles comerem quando estivessem dentro da arca, do período que eles iam ficar lá presos, né? E também ela pode ter colocado em cestos, né, alimentos para os animais, específicos para os animais. Ou seja, todos tiveram muito trabalho, cada um fez uma coisa. Um serrou a madeira, serrou a árvore, outro descascou a madeira, outro lixou, outro fez a estrutura do barco, né? Ajudou a construir a estrutura. Havia trabalhos para toda a comunidade, é uma comunidade trabalhando. Assim como nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, cada um de vocês. E também a mamãe, o papai, o pastor, o ancião, o diácono, a diretora do Ministério da Mulher, a diretora do Ministério Infantil, a diaconisa, os diáconos. Cada um tem uma parte, né, no trabalho, na vontade de Deus. A família de Deus, a mensagem diz, né? As pessoas da família de Deus desejam fazer a sua vontade. Vamos falar? As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. O que vocês acham que é a vontade de Deus para vocês, hein, crianças? Olha, sabe o que a tia acha que é a vontade de Deus para vocês? É obedecer ao papai, à mamãe, falar aos outros sobre Jesus, ser bondoso também com os idosos, com a vovó, com o vovô, a ser amoroso e bondoso com todas as pessoas, ser altruísta, generoso, ser missionário, falar de Jesus e de repente até quando vocês crescerem, né, servir a Deus de alguma maneira, com alguma profissão. Ou ser médico, ou ser dentista, ou ser professor, ou ser psicólogo, ou até mesmo ser missionário num país distante, ou ser pastor, né? Isso daí pode ser uma das coisas que seja a vontade de Deus para vocês, que vocês sejam felizes, se casem, sejam bons pais, né? Tenham filhos. Tudo isso pode ser a vontade de Jesus na vida de vocês. Bom, para terminando, né, finalizando a nossa lição, vamos fazer mais algumas perguntinhas. Vocês já pensaram sobre a vontade de Deus para a vida de vocês? Vocês já haviam pensado nisso antes? Comecem a pensar, comecem a orar, pedir a Deus para mostrar para vocês o que Ele quer que vocês façam. É fácil ou difícil fazer a vontade de Deus? O que vocês acham? É difícil, porque nós vivemos num mundo de pecados. A inclinação da gente não é para fazer a vontade de Deus, é para fazer o mal. Mas a gente pode conseguir fazer a vontade de Deus, né? Vocês acham que Deus pode ajudá-los a desejar
fazer sua vontade na vida de vocês, durante toda a vida de vocês? O que vocês acham? Ah, Deus pode sim. O que vocês acham que seria mais fácil fazer? O que Deus deseja que vocês façam ou o que vocês querem fazer? Hein? Ah, é mais fácil fazer o que vocês querem, né? Mas só que não é o melhor para vocês. Vocês vão ser mais felizes se fizerem o que Deus quer, porque Ele ama mais vocês do que vocês mesmos. Ele quer só o que é bom para vocês serem bem contentes e bem felizes e se divertirem bastante. Como podemos saber o que Deus deseja que a gente faça? Como vocês acham que a gente pode? A gente pode orar, né? E pedir a Deus, ler a Bíblia. E aí conversar bastante com o papai e com a mamãe. E a igreja, quando a igreja estiver funcionando, né? E aí a gente vai ouvindo a voz de Deus e vai percebendo que o Espírito Santo vai falando. A gente pode pedir a Deus que o Espírito Santo nos oriente. O que é bom, o que a gente deve fazer, né? Também a gente pode ouvir os conselhos dos pais, dos professores, né? Então vamos finalizar, crianças, e vamos dizer a mensagem de hoje novamente. As pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Olha, queridos, ali vocês viram, né? Tem um serrote que é um instrumento para fazer a vontade de Deus, tá? E vocês podem pensar no que vocês têm. Quais são as ferramentas que vocês têm? Pode ser o WhatsApp, pode ser o telefone, pode ser falar com alguém para mostrar para essa pessoa sobre Jesus, né? E também vocês podem ajudar a compartilhar um pouquinho das ofertas, né? Do dinheiro que vocês têm, conseguem ajuntar para ajudar outras pessoas a conhecer também a Jesus. Tá bom, crianças? Então, durante essa semana, lembre-se de procurar maneiras de Deus estar orientando vocês a fazerem sua vontade em relação às outras pessoas, ajudando as outras pessoas. E não esqueçam de pedir ao papai e mamãe separar a oferta para o 13º sábado, colocar lá no 7Me, para o projeto do 13º sábado, para poder ajudar as pessoas que estão distantes de Jesus a conhecerem a Jesus. É uma ferramenta também que a gente pode usar como um serrote que os filhos de Noé utilizaram. Tá bom, crianças? Vamos orar para terminar? Querido Papai do Céu, muito obrigada pela escola sabatina, pelo sábado, pela mamãe, papai, pela comida, pelo ar que a gente respira, pela água, pelo soninho que a gente dorme, pela escola que a gente tem, que logo a gente vai poder voltar para ela. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer a sua vontade, a estar sempre perto de Ti como Noé estava e a fazermos juntos a sua vontade como uma comunidade e a queremos fazer todos os dias a Tua vontade. Que o Seu Espírito Santo nos dirija e nos capacite e nos ajude a querer fazer aquilo que Tu queres, que é o melhor para nós. Pai, dá-nos uma boa semana e se for da Tua vontade, Senhor, acaba com essa doença, com essa pandemia e cura todas as pessoas que estão com Covid-19, porque o Senhor é poderoso. Ajuda as crianças e os adultos a orarem por isso. Em nome de Jesus, esteja com as pessoas que estão no hospital sofrendo e as que estão em casa também. Amém. Olha, crianças, Noé recebeu um projeto, um modelinho, né? Mas Deus deu as dimensões para ele. E olha, ele pegou a ferramenta, e começou a trabalhar para Deus. Olha o serrote aqui. Vamos usar nossas ferramentas para fazer o trabalho de Deus e executar a vontade dele. E vamos fazer isso juntos, tá? A comunidade toda da nossa igreja, vamos trabalhar juntos, como a família de Noé trabalhou unida para fazer a vontade de Deus, tá bom?